Salmo 8. A pregação tem como título: Quem é o homem? Quem é o homem? Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste: ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na transmissão da tua palavra, e que cresçamos ouvindo o que o teu servo Davi tinha a dizer, inspirado pelo teu Espírito Santo. Que saibamos te louvar como aquele homem sabia. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço. Amém. Davi começa vibrando com uma exclamação do tamanho do poder de Deus na terra, na natureza, como ele se revela através da natureza. Usa dois nomes para Deus: primeiro, Senhor, Jeová, e o segundo, Adonai, que significa dono, proprietário ou Senhor. Dois nomes para Deus, é interessante isso. Dizendo que o universo é como um porta-voz da majestade de Deus. Não é por acaso que a Bíblia insiste neste tema, como o famoso Salmo 19:1, que começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Paulo, em Romanos capítulo 1, no versículo 20, ele diz que tudo que foi criado é facilmente percebido pelo homem, que por isso o homem é indesculpável quando não reconhece que há um Criador inteligente, supremo, por trás da criação. Não vou ler nenhuma das passagens. Deus vai cobrar dos homens não terem dado glórias a Ele ao verem a natureza. E essa cobrança está bem explícita lá, exatamente em Romanos 1. É curioso que a onda ecológica atual pode mostrar que o homem passou a valorizar a natureza e a enxergar exatamente isto que a Bíblia aponta, a importância da natureza e tudo mais. Mas infelizmente não é o que acontece. Há uma distorção muito grande, em que eles terminam idolatrando a natureza. Aliás, o diabo é perito nisso. Ele faz com que as pessoas muitas vezes falem em Deus, falem no Criador, mas exageram por outro lado. Então, o homem valorizar a natureza, reconhecer que é importante fazer um reflorestamento responsável, e você respeitar uma árvore, isso é bom. Isso mostra uma certa valorização a algo que para Deus tem muito valor, porque é dele. Ele criou. Então, aparentemente, pode ser uma coisa até bonita, esta onda verde. Só que, na realidade, na base, não é o que se faz, porque vai-se além disso, e termina-se falando em mãe natureza, por exemplo, que é uma expressão muito comum hoje. Mãe natureza? Natureza não é mãe de ninguém. Natureza, ela é produto da criação de um Deus Todo-Poderoso.
leis que valorizam mais um animal do que o ser humano, nós sabemos, mostrando uma distorção muito grande. Termina idolatrando a natureza em vez de adorar ao Deus que fez a natureza. Isso não é só um jogo de palavras, isso mostra toda a diferença. E indica como o homem está cego pelo pecado, como ele não consegue vislumbrar as coisas de uma maneira correta. Como é para ser? Interessante você saber distinguir entre o que o homem faz que é correto e que agrada a Deus e aquilo que ofende a Deus. Pois esta onda ecológica, de uma maneira geral, é extremamente ofensiva a Deus, por causa disto, porque vê na natureza quase como um ser. Muitos inclusive dizem que nós e a natureza somos uma só entidade, uma só vida, e o Deus que criou tudo desaparece disso. Depois de falar da natureza, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Aí Davi passa para algo de um contraste tremendo, a boca de bebês. Versículo 2, é um versículo difícil. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Como é que Deus tira força da boca de criança? Talvez seja melhor a expressão constituíste fortaleza. Tu deste um jeito para que o teu nome fosse glorificado e fosse fortalecido na boca de crianças. Deixe-me ler a nova versão internacional aqui, explica um pouco melhor na tradução. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Como se fosse uma forma de Deus dar peso ao nome dele próprio através de criancinhas. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. A ideia de que ele se glorifica através de crianças e emudece os céticos, emudece aqueles que falam mal de Deus, que criticam a Deus, que não reconhecem Deus na natureza, nas coisas criadas, aqueles que são inimigos de Deus. Deus se satisfaz com o que ele faz possível uma criança fazer. Tem tanta glória de Deus numa criança, tem tanto poder ali dentro, a ponto de Davi pular da majestade dos céus para a boca de uma criança, como se estivesse falando da mesma coisa, e está em termos de glória. Aliás, está não, ele aumentou o nível da glória de Deus quando fala de uma criança, porque está falando de um ser humano. Vou já comentar um pouco sobre o Salmo, fala do ser humano. É até mais glória do que os próprios céus, a proclamar a glória de Deus com uma simples criança. Eu achei muito interessante um estudioso comentando sobre este versículo 2, ele escreveu assim, chamado Leopold, o nome dele, vou abrir aspas. Tão segura é a honra do nome do Senhor, que na plena consciência da sua grande glória, ele deixou que a defesa da sua honra fosse entregue a bebês. Existem outras forças que podem tomar, e de fato tomam a defesa do nome de Deus, mas no que toca a ele, Deus, ele está contente com o que a boca dos bebês podem dizer. Muito bonito a forma como Leopold enxergou isso, no que eu concordo plenamente. É bom só lembrar que na cultura judaica da época, as crianças mamavam até 3 anos de idade. Então é provável que Davi queira falar aqui de crianças falando. Alguns vão mais longe, e eu vejo sentido nisso também, que não, que Davi estava pensando era no blá 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 mesmo, ininteligível, de uma criancinha que nem sabe falar ainda, e Deus se glorifica do mesmo jeito. Pode ser. Ou pode ser que ele tenha falado mesmo de crianças de 2, 3 anos que já sabem falar
e já expressam alguma coisa, e Deus se glorifica na inteligência, no raciocínio, na capacidade de uma criança observar as coisas e se lembrar das coisas. Uma criança que outro dia nem existia, agora já está falando. E é impressionante como o pai e a mãe de uma criança fica seduzido, fascinado com a rapidez com que a criança começa a aprender a partir de uma certa fase, identificar as coisas e as cores e tudo mais. E não tem pai nem mãe que não se admire com isso. E, claro, a criança, o filho dele é o mais inteligente de todos, né? É o que aprendeu mais rápido, é muito mais inteligente do que todas as crianças ao redor. É impressionante quando você fala com o pai de uma criança ou uma mãe, como a filha dele, o filho dele é muito sabido, mas é muito. Sim, e o vizinho, não é não? Os coleguinhas de classe dele lá, os coleguinhas lá de brincar no prédio, mas sabe o que significa? O pai e a mãe se admiram. Isso é glória de Deus, através de uma criança falando. E Deus se sente bem, como disse aqui Leopoldo. Ele se sente satisfeito que uma criança defenda a honra, a glória, o tamanho de Deus, só no fato de ser uma criança linda daquele jeito e falando tão pequenininha. Na Septuaginta, que é a tradução em grego, uma versão em grego do Velho Testamento, que é em hebraico, um pouquinho alemão, mas na Septuaginta nós lemos: aperfeiçoaste louvor, na expressão tiraste força, aperfeiçoaste louvor. Alguns dizem que no hebraico a palavra lá pode ter o sentido de louvor, além de força ou de fortaleza. É difícil a interpretação exata do que Davi quis exatamente dizer, mas o sentido geral é muito claro, muito claro. Uma mera criança falando evidencia o poder de Deus para fazer calar os céticos. E Deus usa até uma criança para se glorificar. Esta passagem foi usada pelo Senhor Jesus Cristo quando ele entrou em Jerusalém, naquilo que nós conhecemos como a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, quando os fariseus reclamaram que estavam gritando: Hosana, que filho, o que vem em nome das alturas, Hosana, o rei, e gritando e falando, e eles reclamaram. Como é que Cristo se defendeu? Ou argumentou? Ele disse: vocês não leram não? Que da boca de pequeninos Deus tira perfeito louvor. Aí ele colocou a palavra louvor em vez de fortaleza. Mas é curioso que aquela passagem citada, que é esta de Salmo 8:2, ela se refere a Deus. A Deus. Quando a criança fala, o que Davi diz aqui, é uma forma de glorificar a Deus. Aí Jesus aplica para ele. Está acontecendo aqui o que Davi disse lá. Vocês não leram não? Lá em Salmo. Está acontecendo comigo. Neste momento, crianças cantando aqui, para mim, estão suscitando louvor a Deus. Então ele se identifica como o Messias de Israel e como Deus de Israel. Só um parênteses. Então, continuando, versículos 3 a 8. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e da glória e de honra, e o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe pudeste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Alguém comentou: Davi não falou do sol, que é muito mais brilhante do que a lua ou as estrelas. Aí alguém comentou: ele devia estar fazendo um passeio noturno, uma bela lua cheia, e viu a lua e as estrelas e se encantou com o que viu. Pode ser, é só uma observação curiosa, não é obrigado a ter feito isso.
Mas é interessante o detalhe da observação. O fato é que, olhando para o sol, olhando para a lua, olhando para as estrelas, o fascínio é o mesmo, a maravilha do que nós vemos criado por aí é fantástico, e isso impressionou a Davi quando ele olhou talvez para si mesmo, para as pessoas perto dele, e disse: o que nós somos, hein? Perto disso. 1,70 m de altura, 1,50 m alguns, 1,80 m outros. O que nós somos? Os grãos comparado com o lua, estrela, com o sol, com tudo. É isso que ele se admira. O homem quase que desaparece fisicamente. Só que isso não significa que o homem é insignificante. É o que Davi observa aqui. Ao contrário, apesar de tão pequeno, fisicamente o homem é a obra-prima da criação de Deus. Ele exalta aqui. E por pura graça, Deus está altamente interessado no homem, no ser humano. Somos um pingo perto desses astros todos, mas nós somos bastante diferentes, especiais aos olhos de Deus. E ele colocou algumas características que enobrecem o homem, por um pouco menor do que Deus. O que significa isso? A forma dele dizer como foi feito a imagem e semelhança de Deus. E a melhor definição de o homem ser feito a imagem e semelhança de Deus é que o homem tem atributos que pertencem a Deus, claro, guardadas as proporções, mas o raciocínio, a consciência, a noção de autoexistência e muitos outros atributos que Deus tem, ou características que Deus tem, que Ele colocou em nós. Ele honrou o ser humano em dar para eles características dele próprio, Deus, coisa que ele não fez com as pedras, com os seres inanimados, com os vegetais, nem com os bichos ou animais, seres vivos, mas que não têm raciocínio. Deu um pouquinho que nós chamamos de instinto para os animais. Eles fazem coisas impressionantes. Quer dizer que Deus já colocou ali um chip, embutido na mente dos animais, cada um de acordo com a sua espécie, de fazerem coisas incríveis, que até hoje os homens não cansam de fazer filmes, e filmes cada vez mais bonitos, os Blu-rays, dos 3Ds, de abelhas, de borboletas, de pássaros, os movimentos migratórios de aves, coisas que ninguém entende como é que pode ser tão perfeito, tão bem feito. Deus colocou na mentezinha, no cérebrozinho desses animais, os cérebrozões, o leão, o elefante, mas a capacidade de raciocinar e essa noção de consciência, de autoexistência, Ele não deu a nós. E Davi então se admira: puxa, nós somos tão pequeninos, mas fomos feitos um pouco menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste. Claro, ao dar a eles uma existência tão nobre, domínio sobre a criação, a inteligência do homem permite ao homem dominar animais muito mais fortes. E é porque esse domínio nós não temos nem ideia do que era na época de Adão e Eva, antes deles pecarem. Nós não temos ideia. Entendo eu que Adão falava e um leão via Adão onde ele estava, dava ordens, dominava, mandava mesmo. Ainda hoje se vê resquícios disso, em que vemos animais domesticados que obedecem até certo ponto, certos animais, as ordens dos seus domadores, e o homem consegue dominar muitos dos animais usando a inteligência e uma força que o homem sabe, criado pela ciência, de bala, tiro e drogas que deixam os animais fora do ar, coisa desse tipo. Mas, claro, você vê um leão
sozinho você e o leão, você não vai tentar dominar esse leão, não, você não vai conseguir, você vai virar pó, muito antes de contar até 10. Então, cadê o domínio? Foi estragado, ele foi distorcido por causa do pecado. Mas Deus deu, leia Gênesis, antes do pecado entrar no mundo, um poder tremendo para o homem dominar os animais e a natureza até certo ponto. Então observe os privilégios que Deus deu à raça humana. É o que Davi observa aqui. E aí está a importância, a dignidade do ser humano, é ter sido distinguido por Deus desta forma. Então a importância do ser humano não é intrínseca a ele próprio. E isso é fácil de distorcer. E tem pessoas, escritores, pregadores, que distorcem isso. Alguns que querem cativar mais audiência, mais ouvintes, e que então pendem para o lado do humanismo. E a filosofia de engrandecer o homem por ele mesmo, pelo que ele é. Pelo que ele é. Então é dar uma importância intrínseca ao ser humano, que ele não tem. A importância do ser humano, que tem, mas é pelo fato de ter sido distinguido pela graça de Deus, de ter recebido tanto poder, e tanta inteligência, e tanta capacidade. Então você pode falar na importância do homem, no valor do ser humano, pode e deve. A alma de um homem, qual é o valor dela? Como é que Cristo avaliou o preço de um ser humano? Mais do que o mundo inteiro. Então é evidente que é importante o ser humano, que é valioso o ser humano. Mas a sutileza disso, isso é sutil, é que a importância dele está debaixo da graça que ele recebeu de Deus ao lhe dar tanto poder e tantas características. Juntamente com a importância que devemos dar ao ser humano, vem a dignidade de um ser humano. Dignidade de qualquer ser humano. Um dos motivos é este. Foi feito um pouco menor do que Deus. Foi coroado com honra, com glória pelo próprio Deus. Então ele tem dignidade muito maior do que nós pensamos, qualquer ser humano. E às vezes nós fazemos o contrário, não damos muito valor ao ser humano. Tudo bem, você pode até querer justificar, mas tem tanta gente no mundo, trânsito é assim, gente, cada carro que está ali não está ali sozinho, não, tem um camarada dentro, né? Tem alguém dentro, gente. Aí você vai numa loja cheia de gente, aí vai no outro local cheio de gente, né? gente, vai no aeroporto, cheio de gente, rodoviária, entupida de gente, cansa de ver tanta gente, e cada vez mais o mundo explode de gente, e fica cansado de ver tanta gente. E pior, essa gente toda é violenta. Não ao ponto de estar assaltando pessoas com armas, que também muitos estão fazendo hoje, mas mesmo assim são violentas no trato, grosseiras na palavra, são egoístas, são egocêntricas, não querem saber de você para coisa nenhuma, não sei se querem, mas se precisar pisar em você, pisam, para poder eles continuarem com os caminhos dele. Então, cheio de gente violenta, muitas vezes mal educada, grosseira, arrogante, bruta, para não falar dos assassinos mesmo, os que nos assaltam, que nos matam, nos alejam, estupram, sem falar neles, que cada vez cresce mais também o número. Então, pode parecer até razoável que a gente não dê tanto valor à vida humana, é mais um. Não é assim. Isso não deve servir como desculpa. Não é razoável, não, biblicamente falando. A nossa visão tem que ser igual à visão de Deus. Deus valorizou o ser humano ao dar a ele honra e glória. Então, se Deus valorizou o ser humano, você também tem que valorizá-lo e honrá-lo e dignificá-lo como ser humano. Numa cadeia, tudo bem,
isso não quer dizer que está desonrando, nem desvalorizando. Muito pelo contrário. Quando prendemos marginais, nós estamos valorizando a sociedade a que aquele marginal pertence. Nós estamos protegendo a sociedade a qual a mãe dele, o pai dele, os filhos dele pertencem. Nós estamos protegendo uma sociedade para o bem da sociedade. É correto. Deus aprova isso. Agora, dê a ele um tratamento digno naquela cadeia. Aí sim, como ser humano, mesmo que haja imposições duras para um criminoso, mas que não ultrapasse o limite da dignidade como um ser humano. Um parênteses que eu não vou explorar, eu já quero encerrar, para o versículo 9, mas o parênteses é Hebreus 6, de 2 a 8, que eu vou ler, mas não vou comentar não, vou só ler, porque eu quero que você chegue lá. Isso aqui daria um estudo bem mais profundo, mas eu quero só tocar aqui. Hebreus 2, 6 a 8, o autor aplica diretamente esta passagem para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a ponto da gente achar que deu errado lá em Salmo, quando Davi falava da humanidade, e Hebreus fala de Jesus Cristo, a mesma passagem. Ué, então é a humanidade ou Jesus Cristo? Hebreus 2, de 6 a 8. Antes, alguém em certo lugar, está falando aqui de Cristo, é o contexto claríssimo. Alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: quem é o homem que dele te lembres? O filho do homem que eu visites? Eu não expliquei essas perguntas aqui, lá em Salmo 8, mas é a forma de Davi reconhecer a pequenez do homem. Ele é tão pequeno que não é nem digno que tu venha visitá-lo, nem presta atenção a ele. Mesmo assim, tu o coroaste. Então, fizeste-o como um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, agora ele para de citar o Salmo, o autor de Hebreus, e agora ele vai falar as palavras dele, ele vai retomar as suas próprias palavras. Ora, desde que lhe sujeitou a quem? A Cristo, todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Domínio de quem? De Cristo. Agora, porém, não vemos todas as coisas a Ele. Ele quem? Cristo, sujeitos. Então, o que acontece aqui? De uma maneira muito rápida, ele evidencia a perfeita identificação de Jesus Cristo com a humanidade quando ele se tornou homem. Ele concentra em Jesus Cristo o que é da humanidade inteira, que de fato é, mas que foi perdida grande parte daquilo, como já comentei, que Deus honrou o homem. E Cristo, como homem, assumiu uma humanidade tão perfeita que um salmo que foi feito por Davi para falar dos homens da raça humana é perfeitamente aplicável a Cristo. Não só perfeitamente aplicável, mas ela tem de ser aplicável a Ele antes para que seja aplicado a nós depois. Ou seja, só através de Cristo o homem recupera toda aquela glória, aquela honra que originalmente Deus deu para a humanidade. É exatamente isso que ele está fazendo aqui. A humanidade perdeu a oportunidade, aquela graça que Deus deu sobre ela. Cristo recuperou. Então ele pode resgatar a possibilidade de cada ser humano se encaixar perfeitamente em toda aquela honra, toda aquela glória que Deus deu. Fecha o parênteses, vou voltar para o versículo 9 e encerro. Diz assim o versículo 9: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse versículo lhe chamou a atenção de alguma forma? Pode dizer alto. É igual ao primeiro. Absolutamente
exatamente igual ao primeiro. É como se no primeiro ele dissesse assim: eu vou provar quão maravilhoso, magnífico em toda a terra é o teu nome. Vou provar, no versículo 1. Aí ele fala, aí lá no último ele disse: provei quão magnífico em toda a terra é o teu nome. É o CQD de Davi. Alguém sabe o que é CQD? Como queremos demonstrar? O cara está rindo ali, porque no curso de engenharia nós vimos muito isso. CQD. O Hélio deve ter visto também nas matemáticas. Na hora de demonstrar algum teorema, alguma coisa assim, antes o matemático, o físico, ele enuncia o que vai mostrar. Aí ele passa a fazer a demonstração. No fim, estilo nossos livros. Na época eu fazia faculdade com ele. Aí no fim tinha C.Q.D. CQD. É a expressão técnica que mostra como queríamos demonstrar. Para mim, esse último versículo de Davi é o CQD. Ele demonstrou o que se propôs a fazer no versículo 1. Eu vou mostrar para vocês. Aí fala, no fim diz: eu não disse? Eu não falei? Olha que maravilha, criança, a boca de uma criança como tira louvor a Deus, olha a lua, olha as estrelas, olha que coisa linda o céu, olha que o homem, que é por um lado, ele é insignificante, nem digno de que Deus olhe para ele tão pequeno, ao mesmo tempo esse homem é maravilhoso na glória e na honra que Deus deu a ele. Que coisa fantástica! Ah, Senhor, eu demonstrei. Fica então um desafio que eu quero deixar conosco: não olhar para a natureza com indiferença. Eu tenho um amigo, irmão em Cristo, pastor, muito engraçado ele, que eu não estou acreditando muito nesse que ele diz. O meu pai é louco pela lua, e os filhos dele, de maneira geral, são, porque aprenderam a achar a lua linda. Eu acho a lua linda, a lua cheia e tal. E um dia eu fui dizer ao lado desse pastor amigo que eu gostava muito da lua, de ver a lua linda, ele está isso para mim igual a lua num poste. Eu disse para ele: a lua cheia é igual um poste, uma luz, um globo no poste. Igualzinho. Só que na época, quase que eu nada. Achei engraçadíssimo. Gosto muito dele. Ainda acho que é a brincadeira dele. Eu me recuso a acreditar que alguém que é crente em Jesus Cristo, Filho de Deus, olha para uma lua cheia e acha que dá um poste. Paciência. Bom, seja como for, não seja como esse irmãozinho, que vai ficar no desconhecimento de vocês quem é. Tenho muito carinho por ele. Mas não olhe com indiferença para as coisas da natureza, como se algo está lá porque está. Não é. Aprenda a ver as coisas, não como um gato vê, um boi vê, um calango vê. Você não é boi, nem é gato, nem é calango. Você tem um raciocínio dentro, você tem a capacidade de ver a beleza de Deus nas coisas. Pois veja, você é um privilegiado que em Cristo, como crente em você já recuperou esta honra, esta glória com a qual Deus deu aos seres humanos. Perderam no Éden, mas nós já ganhamos em Cristo. Deixa eu dizer de outra forma, nós ganhamos de volta em Cristo. Claro, vamos ver essa beleza toda e vamos curtir essa própria glória como filhos de Deus na hora certa, quando estivermos com Cristo, quando chegar o momento correto, recebermos corpos glorificados e tudo mais. Mas paciência. Já temos muita capacidade que o Espírito Santo que habita em nós nos dá de reconhecer belezas naturais que Deus fez e criou. Então aprenda a admirar as coisas de Deus. Agora, um artista, ele vai ver um pôr do sol e talvez pintar um coqueiro, uma praia,
de uma maneira muito bonita que você não sabe nem rabiscar, e nem eu. Mas um artista sabe, aquele artista pode não ter nada a ver com Deus. Ele é sensível e ele acha belo e reproduz aquilo. Ótimo, mas é uma pena. Então eu proponho que o crente, ele, além de desenvolver mesmo no exercício de contemplar, de ver a beleza das coisas de Deus, não só vê e acha bonito como o artista sem Deus, vê, acha bonito, até pinta ou desenha, tira uma bela foto, mas ele não associa aquilo com algo maior. Então o crente deve utilizar a beleza da natureza como uma ponte para adorar a Deus. Não é ficar extasiado com a lua em si, mas vendo a lua, dizer, imaginem o Deus desta lua, o Deus que criou, ó Senhor, quão magnífico é o teu nome. Aí vem, o que Davi fez, Davi transbordou de vontade de glorificar a Deus. É aí que eu falo, você não só não é um gato que olha para a natureza e não acha muita coisa, ele só fica vendo os insetinhos para ele comer, né? E viver o instintozinho dele, é o que ele vê na natureza, é isso aí. Ele acha lindo um lugar cheio de mosca, o gato, porque é lá, é um prato cheio para ele, mas é só aquilo ali mesmo. Mas nós, além do poder de ver a beleza como o artista vê, mas nós temos que ir muito mais, estamos desperdiçando momentos maravilhosos com o nosso Deus, em olhar para as coisas, valorizar e dar graças a Deus por isso, que nós fiquemos extasiados por isso, não nos cansemos disso, e que o nosso brado de fé a Deus, no dia que nós nos convertemos, dando glórias a Ele pela nossa conversão, e no dia que nós passamos então a ver as coisas por outro ângulo, que no último dia da nossa vida aqui nós estejamos da mesma maneira, glorificando a Deus através do Senhor Jesus Cristo, olhando para a natureza e achando lindo e glorificando a Deus o nosso CQD. Que a nossa vida seja de uma maneira tal que nós vamos demonstrar ao longo da vida o que nós dissemos desde o começo da nossa conversão. Agora sou filho de Deus pela fé, o Deus Criador, o Deus do Senhor Jesus Cristo, e eu amo este Deus, eu tenho fé neste Deus, ótimo. Pois espero que você esteja vivendo de uma maneira tal que a sua própria vida seja uma manifestação de louvor e de glória a esse Deus. Aí quando você der o último suspiro, você pode dizer, como eu queria demonstrar. Esse Deus é magnífico. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine mais a Te ver. Não é nem te ver, é ver as tuas mãos na tua natureza e ver a tua glória em tudo que foi criado, especialmente o ser humano e muito especialmente mais aquele que foi salvo em Cristo, eleito antes da fundação do mundo. Em nome dele, Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém.